aqui novamente, aqui no canal Mundo da Matemática e com mais um conteúdo da matemática básica. Vamos falar de intervalos numéricos, intervalos reais. Antes, vamos lembrar o seguinte, vou fazer no cantinho aqui uma situação. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, o menos 2 e o 1, ou seja, entre o menos 2 e o 1, não existe apenas o menos 1 e o 0. Existem os números que estão entre eles, os números pequenininhos. Ou seja, por exemplo, aqui tem o meio, o 0,5, aqui o 0,25, aqui, ó, por exemplo, o 0,-25. Então, entre dois números quaisquer inteiros, sempre haverá um número um intervalo numérico de infinitos números, ok? Nós já estudamos isso, que não apenas os números inteiros, mas nós temos também os racionais, que são as frações, as dízimas periódicas, os decimais finitos. Nós temos os irracionais, que são aqueles números decimais infinitos, não periódicos. Então, não temos apenas os números inteiros. Então, entre qualquer número inteiro, nós vamos sempre ter um intervalo de números, tá? Bom, vamos apagar aqui e vamos ao assunto. Então, intervalos reais. Temos vários tipos de intervalos reais, tá? E vamos citá-los alguns aqui agora. Intervalo aberto. O que seria o intervalo aberto? Eu estou usando o exemplo aqui, ó, de menos 2 e 3. Isso não significa que não poderia ser 1 e 4, 3 e 6. Eu usei aleatoriamente esses dois números. Veja, entre o menos 2 e o 3, não tem apenas o menos 1, 0, 1 e o 2. Tem infinitos números, assim como eu já disse. Então, como não podemos escrever todos os números que estão entre menos 2 e 3, porque são infinitos, sempre vamos lembrar que você pode ter entre dois números inteiros uma infinidade de números, o menor possível, o maior possível. Então não dá para escrever todos os números que estão entre dois números inteiros, mesmo que fosse entre 0 e 1. Entre 0 e 1 não tem apenas o 0,5, 0,25, 0,75, não. Existem infinitos números entre 0 e 1. Por exemplo, entre o 0 e 1 eu posso citar o 0,99999, ou seja, é um número. Também tem o 0,98888. Então, entre dois números, mesmo que estejam bem perto, os números inteiros, 0 e 1, existem infinitos números. Então, não dá para escrevê-los. Então, eu tenho formas de representar o intervalo entre números. Eu tenho a representação geométrica. O que significa, então, intervalo aberto? Intervalo aberto é o intervalo entre um número e outro, quando eu não incluo os extremos, as extremidades. Então, nesse caso aqui, como é intervalo aberto, eu não incluo o menos 2 e o menos 3, apenas os números que estão entre eles. Então, a representação geométrica seria dessa forma. A representação algébrica seria dessa forma, ou notação de conjunto, seria assim, ó. X pertence aos números reais, ou seja, está dizendo que todos esses números aqui, ó, que eu não posso escrevê-los, eu estou representando pela letra X, ok? Todos os números. Então, esses números pertencem aos reais. E esses números, o X, estão entre o menos 2 e o 3. Porém, é maior que menos 2, ou seja, o número que está bem aqui, ó, seja quem for, o número que está bem encostado no menos 2, à direita do menos 2, à direita, já é maior que o menos 2. Então, todos os números aqui, ó, a partir do menos 2, já são maiores que ele. Ó. Menos 2, o x, ou seja, todos eles são maiores que menos 2, porém eles são menores que 3. Ou seja, qualquer um deles aqui, ó, qualquer um deles que eu quiser citar,
qualquer um deles, a esquerda do 3 sempre vai ser menor que o 3. Então, representação, notação científica ou notação de conjunto ou algébrica seria dessa forma, ou você pode representar na forma de colchetes. Veja, o colchete virado para fora para o menos 2, porque o menos 2 não participa desse intervalo, e o colchete virado para fora também em relação ao 3, porque o 3 não participa, ou seja, é um intervalo aberto nas extremas, ou seja, nas extremidades. Os números extremos, as duas pontas, não participam. Agora vamos ao segundo exemplo aqui, ó. Intervalo fechado. Eu falei do aberto. Agora falei do aberto. Agora intervalo fechado. No intervalo fechado, usando o mesmo número, os mesmos números, o menos 2 e o 3, eu quero todos os números que estão entre menos 2 e 3, mas como agora é intervalo fechado, veja aqui, ó, aqui a bolinha cheia, tá vendo? Pintada. No primeiro exemplo, a bolinha vazia. Então, quando eu tenho bolinha vazia, é porque o número que está nela não participa do intervalo. Neste caso, intervalo fechado, a bolinha fechada, veja bem, nos 2 e no 3. No menos 2 e no 3. A bolinha está pintada. Então, na representação geométrica, isso está me dizendo que é o intervalo entre menos 2 e 3, onde o menos 2 e o 3 também participa do intervalo. Ou seja, eu estou tomando todos os números entre menos 2 e 3 e também o menos 2 e o 3. Essa é a representação geométrica e essa forma em notação algébrica ou notação de conjunto é desta forma. X, que são todos esses números aqui, ó. Todos esses números. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. X são todos esses números. Pertence aos números reais. Pertence aos números reais. Tal que o menos 2, ele está, até esqueci de pôr aqui, ó. Entre o menos o X. O 3 aqui, vamos lá, pronto. Então olha só, o meu x aqui, ó, que são esses números, está entre o menos 2 e o 3 e eles são maiores que menos 2 e menores que 3, parecido com esse caso aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho um tracinho aqui embaixo da desigualdade, ó. Ou seja, significa o seguinte, que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor ou igual a 3. Menor ou igual significa que os extremos participam do intervalo. Então, quando eu tenho um tracinho embaixo da desigualdade, eu estou dizendo que o número em questão aqui participa do intervalo. O mesmo caso com o 3. Veja que nesse caso aqui, ó, como o menos 2 e o 3 não participam, intervalo aberto, ó, bolinha vazia, não tem o tracinho embaixo da desigualdade, tanto aqui como aqui. Nesse caso, como a bolinha cheia, ou seja, o menos 2 e o 3 participam porque é intervalo fechado, na representação algébrica eu coloco o sinal de desigualdade e esse tracinho embaixo. E olha o colchete, a diferença para este e para este. Aqui o colchete era virado para fora, tanto para o menos 2 como para o 3, porque é intervalo aberto nas extremidades. Já neste caso, o colchete é virado para ambos, porque é intervalo fechado nas extremidades. Certo, pessoal? Bom, vamos ao exemplo 3. Intervalo semi-aberto, ou seja, não é totalmente aberto. Semi-aberto, ó, semi. Deixa eu abrir aqui. Semi-aberto à direita, ou seja, se é semi-aberto à direita, ou seja, é aberto à direita, mas não à esquerda. Então eu quero, o que está me pedindo aqui? Eu quero todos os números que estão entre menos 2 e 3, lembrando que pode ser qualquer número, eu estou usando como exemplo menos 2 e 3 em todos os casos, mas poderia ser outros números. Então eu quero todos os números entre menos 2 e 3, esses números vou chamar de x, onde
O menos 2 participa, tá vendo aqui, ó, bolinha pintada, e o 3 não participa do intervalo. Ou seja, o número bem pertinho do 3 aqui, ó, 2,999 participa. Ele é 2,99999, enfim, ele é um número bem pertinho do 3? Sim. Mas é 3? Não. Então ele participa. O 3 não, porque bolinha aqui, ó, vazia. O menos 2 participa, ó, bolinha cheia. Então a representação geométrica deste intervalo está me dizendo que o intervalo entre menos 2 e 3, eu estou tomando todos os números entre eles, estou tomando menos 2, mas não estou tomando 3. Agora a notação algébrica x, que são esses números, pertence aos reais, onde o x é maior ou igual a menos 2, ou seja, o menos 2 entra, porém o 3 não participa do intervalo, não tem o tracinho embaixo. O tracinho embaixo só tem no menos 2, porque o menos 2, ó, a bolinha cheia, participa. A representação pode ser assim ou pode ser assim. Olha que interessante. O colchete virado por menos 2, porque ele participa. O colchete virado para fora no 3, porque ele não participa. Essa é a representação algébrica ou notação de conjunto. E agora, pessoal, o exemplo 4. O exemplo 4 temos intervalo semiaberto à esquerda. Veja que interessante, ó, semiaberto à esquerda. É diferente daqui, ó, que aqui, ó, no exemplo 3, semiaberto à direita. Olha a diferença. Aqui nesse caso o menos 2 entrava e o 3 não entrava. Ou seja, bolinha cheia no menos 2 e bolinha vazia no 3. Neste caso aqui, ó, é inverso. Entra o 3 mais o menos 2, não. Bolinha vazia no menos 2 e bolinha cheia no 3. Então, todos os números que estão entre eles, que são representados pelo x, estão no intervalo. Então, o que significa aqui? Que eu estou tomando todos os números entre menos 2 e 3, não estou tomando o menos 2, mas estou tomando 3 aqui no intervalo. Essa forma é a representação geométrica. Então aqui, ó, aqui nesse caso, na representação de notação de conjuntos, vou até me virar aqui para você ver direito, ó, de conjuntos, ou representação algébrica, x, que x é esse? Esses números aqui, ó, estão entre menos 2 e 3. X pertence aos reais, ou seja, eles são dos números reais. Então aqui, o x está entre os dois aqui, ó, menos 2 e 3. Só que o x é maior que o 2, ó, não tem o tracinho embaixo, porque o menos 2 não entra. O x é maior que o menos 2 não entra. Porém, o x é menor que o 3, ou seja, qualquer número aqui, ó, já à direita do menos 2 já é maior que ele. E qualquer deles aqui, ó, à esquerda do 3 já é maior que ele. Então, ele está entre os dois. Porém, é maior que o menos 2 e é menor ou igual, tem o tracinho embaixo aqui, ó, porque o 3 entra, menor ou igual a 3. E olha que interessante a representação no colchete, como é diferente daqui, ó. Aqui, colchete virado por menos 2, porque ele entrava, e virado para fora, porque o 3 não entrava, que é o contrário. Como o menos 2 não entra, colchete virado para fora, e o 3 entra, colchete virado para o 3. Essa forma aqui, ó, é a representação algébrica ou notação de conjunto. A matemática, ela tem a própria linguagem dela. Você tem vários tipos de formas de linguagem. Você não tem aquela linguagem para mudos, não tem outros tipos de linguagem. Então a matemática, ela tem a linguagem própria dela, ela trabalha com símbolos, ela não escreve por extensos. Essa situação aqui, ó, é uma linguagem matemática. Essa situação também é uma linguagem matemática, só de forma geométrica. Aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? O x é menor que menos 2, maior ou igual a 3. É uma forma de representar a linguagem matemática no intervalo, na linguagem matemática, tá bom? Essa aqui, ó, pessoal, é a primeira aula de intervalos numéricos, intervalos nos números reais. Teremos outras mais aulas, exemplos, teremos os intervalos infinitos. Esse conteúdo é muito importante, ele é aplicado principalmente no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio e também, em alguns casos, no 9º ano, tá bom?
se você gostou dessa aula, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, por favor, faça ser divulgado esse vídeo. É uma aula que pode ajudar muita gente, principalmente nesse momento. Então compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser, ok? Tem a minha autorização. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o botão aí da inscrição, onde está escrito inscreva-se, e acione o sininho, esse sino aí, porque quando tiver uma nova aula, com o sino acionado, você vai receber o aviso dessa nova aula no seu dispositivo. Você vai ficar sabendo da aula, tá bom? Pessoal, um grande abraço, espero vocês para a próxima aula.